Tá com o maior medo, Salvador. Metrô Subway. A caninana no meio da trilha. Pãezinho de rio. E ela tava passando muito mal, assim, meio febril. Lá acho que a gente vai tentar pegar uma carona. Tô aqui já na trilha pra Cachoeira da Fumaça. Tá um pouco frio. Só queria estar com meu casaquinho aqui. A Cachoeira da Fumaça deu um banho na gente, mano. Aí. E o arco-íris? O primeiro passo aí dessa viagem foi vir aqui tomar vacina. E assim, eu sou medroso, assim, eu tenho muito medo de vacina. Pânico mesmo. Então eu vou vir aqui... Aí trouxe a mamãe. Trouxe mesmo. Eu só tomo agulhada com alguém do meu lado. É isso, gente. Eu choro, eu fico pálido. Eu já até desmaiei já. Então, tô vindo aqui tomar vacina. Então eu sempre venho acompanhado porque o negócio é tenso mesmo. Então eu vim com a Mames. E é isso, né? Ai, muito medroso. Vou pra Amazônia, né? Então, lá pro Pará. Então, vou ter que tomar as vacinas aí. Vou colocar a vacina em dia pra ficar seguro. Nossa, eu gostei. Vou botar? Já foi. Segura essa carinha. Assim que você suave. Já foi? Já. Caraca, tá muito leve. Que coisa boa! Ai, meu Deus, eu não faço isso. Cara, que caiu na mulher certa. Ai, meu Que filho. mó leve. Tava com o maior medo, Tu vai ver depois. Cara, então fui com a Lana Mão de Anjo. Nossa, eu tô muito feliz que não deu nada. Eu tinha assim, a gente tentando que vai doer, enfim. Tô aqui, né? Não consigo largar os braços. Mas, primeira etapa da viagem, simbora. Uau! Saxofone, mochilão. Partiu. Salvador. Saí do Rio de Janeiro por volta 5 da manhã, né? Pra pegar o avião com calma e tal. Finalmente chegamos aqui, são 10h10. Cheguei em Salvador. Tô indo lá buscar minha mala. E aí eu descobri que tem um ônibus que sai daqui e vai pro metrô. E aí do metrô eu consigo chegar na rodoviária. Então vamos descobrir como que vai fazer como fazer esse rolê acontecer, né? Preciso chegar na rodoviária pra pegar o busão e ir pra Chapada. Metrô Subway, é pra lá que a gente vai. Já estou aqui no ônibus que vai pro metrô. Muito tranquilo de pegar. Quando tu tá saindo assim do aeroporto, tem uma plaquinha escrito metrô. E aí você vai andando em direção, você sai e já tava um ônibus aqui. Dei sorte que cheguei e o motorista já entrou pra sair. E é isso. Vou pegar o metrô de Salvador pela primeira vez. Vambora. Muito rápido, em menos de 5 minutos tu chega no metrô. Então é o seguinte, aqui o cartão recarregável tá 7, só o cartão, e a passagem tá 4,10. E não tem muito erro não, vai sair do metrô e já tem as plaquinhas indicando pra onde é a rodoviária. Estamos aqui na rodoviária, só esperando o ônibus pra partir. E é isso, cara, pô, aconteceu, né, aqui a luz tá melhor. Peguei, comprei o cartãozinho de metrô, né? Só que quando eu comprei o cartãozinho de metrô, eu botei minha sacola com comida, que eu trouxe pra economizar, né? Na estrada, né? Pra não gastar com comida. Aqui na estrada geralmente é mais caro. Aí eu botei em cima da maquininha, né? Aí eu saí, peguei o metrô, saí lá do aeroporto, cheguei na rodoviária. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, cheio de fome, eu comi uma parada. Fui pegar a parada pra comer. Cadê a bolsa? Aí eu me lembrei que eu deixei em cima da máquina. Aí a sorte é que aqui tinha um mercado e tal. Aí fui lá, comprei as paradas, né?
umas frutas, um negócio pra encher a barriga, porque a estrada geralmente é caro, né? Simbora. Saí do Rio 4h30 da manhã, 5 horas lá de casa. Chegando aqui 9 da noite em Palmeiras, indo pra casa do Nemo que vai me hospedar. Finalmente cheguei aqui em Palmeiras, a casa do Nemo. E aí um choque cultural enorme, né? Fui mega bem recebido, né? Já me botou num quarto, aqui você vai dormir, pode ficar à vontade pra comer e tal. Aí foi me mostrando, aqui tem tudo orgânico, né? Pão integral que eles fizeram, tapioca orgânica, iogurte que eles fizeram. Então tem todo um choque cultural muito grande com relação à capital do Rio de Janeiro, sabe? E estou aqui, eu fiz uma tapioca com ovo, uma manga e um iogurte natural com granola. E é isso, um lugar de compartilhar, né? Um lugar que no Rio a gente não vê, né? A gente sabe, tem um monte de gente aqui, tem gente que fala espanhol, tem gente que fala francês, tem gente um monte de gente, tudo quanto é canto. E ele recebe essas pessoas, cara, e tipo, um senso de comunidade muito grande, né? Enfim, é isso, vou comer, que amanhã eles já me chamaram pra correr de manhã, 6 da manhã, descansar. Vou dar uma corrida aí pela Chapada Diamantina, simbora. Bom dia, 6 da manhã, me chamaram pra uma corrida. A caninana no meio da trilha. Vou soltar, hein? Vai lá, Gilson. Pode ir? Aí, Gilson. Vou soltar agora, viu? Não vai, ela não vai, ela já sentiu ali que ela perdeu, sentiu que ela perdeu. Tem nana? O veneno dela não é perigoso pra ele, mas a mordida pode ser brava. A mordida dói, meu filho, infecciona um pouquinho, mas não é, o veneno não é ativo, mas é ativo para outros animais. Grandona ela, dá o metro e pouco, né? Entre 1,5 m e 2, né? Essa daqui, ela porque ela vai sinuando. Ela vive nas árvores. Cara, ela tem uma cor meio ovos de verde fluorescente, né? Que linda. Muito Eu nunca linda. tinha visto desse cor. Eu achei que eu tivesse condicionamento físico, né? Corro, malho. Cara, vem correr no cerrado. Sobe, desce, pedra. Fiquei pra trás. Galera toda lá, ia pra trás. Banhozinho de rio. Ei, Sebastião, ó, tá vendo lá? Tem E uma mano, pra lá também, ó. aqui andando pela cidade, né, pra conhecer. Hoje são umas 4 horas da tarde, assim. E aí vou tentar ver um pôr do sol também, que o Neon falou que dá pra ver. Enfim, eu cheguei da corrida de manhã, umas 8 da manhã e pouco. E ela tava passando muito mal, assim, meio febril e tal. E aí eu fiquei dormindo a manhã inteira. Pra acordar meio-dia, ajudei a fazer um rango e aí agora tô por aqui. Simbora conhecer a cidade. E as casinhas são muito charmosas, ó. São muito charmosas. Aí tu vai pegando, ó. Cada uma é de uma cor. A entrada do mercado aqui é assim, ó. Vamos ver. Me falaram que era mercado. Vou dar uma olhada aqui, ó. É mercado mesmo.
dia, né? Foi meu primeiro dia aqui na Chapada e foi um dia que teve seus pontos, né? Eu cheguei de uma viagem cansativa, ontem eu já estava sentindo um enjoo na barriga, e aí Nemo me convidou para correr, eu fui correr, corremos, né, perto do rio ali, demos a volta, conhecemos ali a região, e aí eu cheguei aqui, corremos bem cedo, chegamos aqui umas 8 da manhã, e aí nesse horário, assim, eu tava me passando mal, né, e com febre, assim, meio febril, assim, não cheguei a me medir, mas estava meio febril. Então eu dormi a manhã inteira, aí acordei, fizemos um almoço ali, eles estavam fazendo almoço, eu ajudei também no final. E aí almoçamos junto, e aí no final da tarde, eu voltei a dormir, tava meio assim, no final da tarde deu uma melhorada, tomei um remédio também. E aí eu fui dar uma volta na cidade, conheci um pouco a cidade, fui no mirante, assim, o ponto mais alto aqui de Palmeiras, que tu consegue ver a Chapada de cima, assim. E foi meio basicamente isso, né? E aí agora na janta foi um rolê meio que gastronômico. Estavam cozinhando ali, e aí estavam fazendo um cuscuz amarelo, só que botaram, só que doce, né? Agridoce, botaram açúcar, e botaram açúcar, botaram banana, botaram ovo. Aí fez uma misturada assim, eu dei uma provada, ficou muito bom. E também a colombiana, que eu esqueci o nome, eu sou péssimo com isso. Ela falou para eu fazer um chá de orégano por conta do estômago. E aí eu tomei um chá de orégano hoje também. E é isso, tô me recuperando. Espero ficar de boas. Que amanhã meu objetivo é ir na Cachoeira da Fumaça. Então vai ser maneiro. Espero acordar bem, né? Já tô me recuperando, acho que eu tô ficando bem. Acho que foi mais o processo da viagem, né? De comer na rua, comer mal. Foi meio isso. Mas já estamos aí. E é engraçado, né? Eu tava refletindo, né? Essa é uma viagem teste, né? Enfim, eu quero fazer um mochilão pela América Latina, né? Um desejo. E aí eu vim fazer esse mochilão aqui para entender como que eu me sinto no mochilão, trabalhando voluntariamente, né? Couchsurfing e tudo mais, como que eu ganho dinheiro na estrada. Isso tá sendo um teste para mim, né? E aí, logo de cara, já veio o perrengue de ficar doente, né? Então, de ficar de cama, meio febril, não ter força para levantar e tudo mais. E aí, tu dorme, aí acorda, e quando tá um pouquinho melhor, levanta para se cuidar, né? Então, já foi aí um perrenguezinho aí, já no início da viagem, já pra mostrar, e aí, é isso que tu quer, né? Tu vai estar sozinho, tu vai ter que se virar muitas vezes. E é isso, né? Acho que é isso, tô ficando bem, tô de boas. Acho que é mais uma adaptaçãozinha do corpo. Simbora. Bom dia, então são 6h30 da manhã e estamos saindo aqui de Palmeiras. Vamos tentar uma caroninha até a Cachoeira da Fumaça. Daqui pra lá são 22 quilômetros. É chão, né? 22 quilômetros, então a gente tá indo lá pro ponto de ônibus que tem depois que é na saída aqui de Palmeiras, indo em direção ao Capão. E lá a gente vai tentar pegar uma carona. Então, simbora. Vem comigo, vou mostrar aí todo o trajeto. A gente vai pegar uma caroninha pra Cachoeira da Fumaça. Acabei de pedir uma carona aqui, só que tá indo pra Guiné ao invés de ir pro Capão. Aí não me deu carona. Tem uma igrejinha aqui, logo antes da entrada, para quem tá vindo do Vale do Capão, né? Pra cá é o Vale do Capão. Eu vim de lá que eu vim. Então aqui atrás tem uma igrejinha e logo já tem aqui Cachoeira da Fumaça. A plaquinha da Cachoeira da Fumaça. Eu vim de lá, simbora. Então a Cachoeira da Fumaça a gente entra ali, tá vendo? Tem outra plaquinha aqui, ó. Trilha para a Cachoeira da Fumaça. E começa aqui. Olha, cabelo todo despenteado da carona. Tô aqui já na trilha pra Cachoeira da Fumaça. Então peguei minha primeira carona aí dessa viagem, desse mochilão. Foi muito tranquilo mesmo. Lá,
dicas, né? Dicas para pegar carona. Então, vou até parar aqui que tá bom pra falar aqui. Você vai pra saída de Palmeiras, e aí tem um posto de gasolina, a galera para ali pra abastecer e tal. E logo depois tem uma bifurcação. Aí na bifurcação tem um pontinho de ônibus. Você parando ali, nessa bifurcação, você vai pegar a galera toda que tá indo pro Capão ou pra Guiné, né? Só que a galera vem toda pra Capão, que a galera vem trabalhar aqui, né? Então tem esse fluxo muito grande de gente saindo de Palmeiras, indo pro Capão. Então, tinha muita gente passando, pedi várias vezes carona. Esse processo durou em torno de 15 minutos. Não foi muita coisa, foi bem rápido, né? Então, 15 minutinhos ali, pedindo carona, até que um moço de moto parou e falou, ó, não vou até a Fumaça, mas eu vou bem pertinho ali. Aí, beleza. Aí ele me deixou a 500 metros aqui, na entrada da Cachoeira da Fumaça. E é isso. Aí vamos começar aqui a aventura. Foi muito tranquilo. Se não conseguir carona também, né? E eles têm costume muito de dar carona mesmo, né? Tinha outro cara lá também pegando carona. E foi até maneiro. Ah, não tem pressa não, pode ir pegar, eu vou daqui a pouco. Aí chegou depois de mim, assim. E ele já tinha falado com o cara do caminhão que ia sair às 8, que ia dar carona e tudo mais. Enfim. Se não conseguir carona, tem a possibilidade também de umas vans que saem nos horários fixos. Que aí você paga, se eu não me engano, R$15 e tem um carro ali que o cara também faz o transporte, que eu acho que é 25. Mas é isso, se não tiver, mas sai nos horários mais estabelecidos, assim, né? Sai agora bem cedo, volta para Palmeiras mais 10 horas, e aí eles vêm no final da tarde e sai daqui do Capão para Palmeiras por volta de 8 da noite. Então, é isso. Tô com bastante comida aqui na mochila. Então, vamos passar o dia aí no Capão, é o que temos para hoje. E tentar uma caroninha de volta. Se não conseguir, a gente volta de van. Simbora. Eu cheguei aqui umas 15 para as 8. E aí o Gilson, né, que é guia, que tá lá na casa onde eu tô, ele tinha comentado que era pra eu esperar um pouquinho lá aqui na entrada. E eu fiz isso, né, tô subindo 9h25, que aí é o tempo do tempo melhorar um pouquinho. Simbora, começamos a trilha e mostrar um pouquinho da fumaça aí pra vocês. E que é isso, o tempo tem amanhecido meio estranho, né? E melhorado por volta de 11. Então, como são 2 horas de trilha, é o tempo de melhorar mesmo, né? Então, fiquei ali um pouquinho, dei uma lida num livro que eu tô lendo. Enfim, comi algumas coisas. Fiquei marcando o tempo, assim, né? Então, simbora. Partiu subir a fumaça. Tá ali subida, ó. Só o iniciozinho. E a subida pura. Subida, subida, subida. Simbora. É bom que aquece, tá um pouco frio. Só queria estar com meu casaquinho aqui. Poder mole, garotinho pra caramba. Parece que as pedras foram feitas para você botar o pé, olha só. Tem uns buracos assim, né? Você vai colocando o pé, sabe? Aqui, ó, pá. Parece que foi feito pro pé, pum.
Aí aqui tem mais. Tchau. Lá, ó, tá vendo? Simbora. As pedras da Chapada são bem características, né? Essa cor, né? Um vinho, sei lá. Tem um tom mais alaranjado também. Salmão. Aqui, salmão. Aqui um vinho. Finalmente, depois de 40 minutos subindo, uma descida. Na verdade está reta aqui. Pô, acho que estamos na metade, vamos ver. Simbora. Só deu uma carinha aqui, a esperança de abrir. Falaram que a partir de 11 horas começa a abrir o tempo. Vamos ver. Atravessar a pontinha. O Julio, Gabriel, Jorge. Simbora. Não para de chover, filho. Coisa linda. Tô passando esse riozinho aqui, ó. Já chegamos no rio. Eu tenho que ter coragem de atravessar a água. Estamos chegando na Cachoeira da Fumaça. A água tá tão forte que ela vem e volta molhando a gente tudo. Simbora. Lá. A água vindo da cachoeira. A Cachoeira da Fumaça deu um banho na gente, velho. Aí. Simbora, encharcaram. Cachoeira da Fumaça. A cachoeira faz só que ali, ó. O vento só joga pra cima. É mais linda, cara. A água sobe, ó. A gente tava ali tomando um banho de cachorro. A Cachoeira da Fumaça, situada na Chapada Diamantina, impressiona com seus 340 metros de altura, sendo uma das maiores do Brasil. O nome vem do efeito criado pela água, que se transforma em névoa antes de tocar o chão. A trilha saindo do Vale do Capão tem cerca de 12 quilômetros e revela paisagens incríveis. Um destino imperdível para quem ama a natureza e aventura. Eu estava em Palmeiras no dia anterior e fazia sol. No Capão, chovia. Me preparei para um dia ensolarado e acabei passando muito frio durante a trilha. Mesmo assim, cada segundo de perrengue valeu a pena. Mal sabia eu que aquele frio era na verdade um seja bem-vindo do Vale do Capão, anunciando uma das experiências mais incríveis da minha vida. Naquele momento, eu ainda não imaginava o quanto o Capão se tornaria especial para mim. Gratidão, fumaça. Olha só, e o arco-íris? Chegou o arco-íris! Ah! Que isso! Vem, sol, vem! A segunda carona que eu peguei, aí dá um salve aí, galera de Seabra. Aí, Salve! e aí, mano? Simbora, faz de Palmeiras. Licurê. Esse coquinho aqui, ó. Licurê, muito bom. Mãe desse sapo, mano. Aqui no Mandaca. Quase que eu piso nele.
Salve, boa noite. Então tô aqui em uma das praças aqui, que é do centrinho de Palmeiras, né? Tem uma outra praça que eu vou lá. E tu vê que a praça tá vazia, né? Hoje é quinta-feira à noite. E a igreja tá aberta lá. Igreja aberta. A igreja tá aberta lá. Mas tu vê que a praça tá vazia, né? E o que acontece? Palmeiras não tem muitos atrativos próximos, né? Então acaba sendo menos turístico, né? Então Vale do Capão é uma parte de Palmeiras e já tem outras, já é uma vibe mais turística, que eu vou pra lá amanhã. Então foi o que eu escutei aqui, né? Aqui não tem muito turismo, né? Não tem muito turismo, ainda mais numa quinta-feira, né? Final de semana acaba movimentando um pouco mais, mas quinta-feira acaba sendo assim mais vazio, né? Então eu vou dar uma volta, eu vou ver se a outra praça está mais cheia. Se tiver, a gente vai botar nosso chapéu, senão eu vou estudar saxofone mesmo. E é isso. E lá no Vale do Capão a gente tenta ganhar dinheiro. Então, mostrando pra vocês como é a tentativa de ganhar dinheiro aqui, né? E como a cidade tá vazia, nem vale a pena tentar tocar nos bares, porque provavelmente pra eles não vai compensar, né? Porque olha isso, o bar tá completamente vazio, né? Se bem que são 6 e pouca da tarde, da noite, né? Mas enfim, tá bem vazio ainda. Aqui, né? São 6h37. 6h37 já tá tudo fechando. Quinta-feira, né? Então as coisas fecham cedo aqui. Não tem muito movimento de turista. Então simbora. Parar em algum canto aí, praticar. E eu tinha encontrado uma praça muito gostosinha, cara. Eu quero tentar encontrar ela, mas eu não tô achando. Eu vou achar ela pra tocar lá. Acho que a acústica lá vai ser muito maneira. Informação aqui para duas menininhas que estavam andando aqui na rua. Que aqui assim, né? Elas vão passeando na rua, ficam sozinhas mesmo, assim. É a sensação de segurança total, né? Pelo menos é o que eu sinto aqui. E aí falaram que é logo ali, tava bem pertinho da praça. Vou sentar ali e vou mostrar aqui pra vocês. Muito maneiro. Aqui vai ser onde vou estudar hoje, né? Porque, sinceramente, perspectiva aqui pra chapéu e tudo mais, é muito morador e tudo mais, então não acho que vem ao caso. Vamos ver. Essa praça aqui, ó, a praça pra mim mais charmosa de Palmeiras, muito gostosinha. E aqui onde eu vou ensaiar, tudo arborizado. A gente tinha falado ali, ó, queria subir ali em cima e tocar ali em cima. Tem uma pessoa, vou ficar meio tímida. Desde que eu cheguei na Bahia, tem 3 dias que eu não toco saxofone, né? Vou dar uma estudada aqui, pertinho da praça. Simbora, tem uma galera ali. Fazer um som, tem uma galera aqui na minha frente também. Fazer um som aqui, ver como que a galera reage. Se vão curtir, se vai achar barulhento. Aí eu vou dar uma estudada aqui no repertório pra chegar no Capão, mas com a música no dedo. Simbora! Bora, Fred! Quem continua ali comigo?